A volta de Cristo Jesus. Esse é um tema muito importante, amados. Muitas vezes nós não o abordamos, mas ele é de suprema importância para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Nós precisamos estar conscientes que da mesma forma que Cristo veio, Ele há de voltar. Ele há de voltar para buscar-nos de uma forma ou outra. Aqueles que estão vivos serão levados para perto do Pai. Os que já se foram serão ressurretos e levados para junto do Pai. De uma forma ou outra nós vamos nos encontrar com o Todo-Poderoso e é preciso estarmos preparados para este momento tão especial, esse momento tão magnífico na nossa vida. Nós temos visto e ouvido muitas coisas com relação à volta de Cristo Jesus. Haja vista que as pessoas gostam muito desse tema. Quando se trata da volta de Cristo Jesus, do milênio, entre outros aspectos ligados à escatologia, as pessoas gostam disso, curtem isso e são profundamente enganados. São grandemente enganados, haja vista que a palavra de Deus traz poucas informações, pouquíssimas informações, mas muitos sabem até a data, a hora, se estará chovendo ou não na volta de Cristo Jesus, como será, como não será, e hoje nós vamos desmistificar estes enganos e mostrá-los aquilo que a palavra de Deus fala-nos a respeito da grandiosa volta de nosso Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 39. Nos fala a palavra do Mestre Jesus. Na verdade, são palavras do próprio Cristo. E ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Senhor, nós te louvamos por esses momentos que estamos aqui na tua presença. E queremos clamar ao Espírito que tu fales conosco. Venha nos dar a revelação da palavra, o entendimento, Senhor, para que todo engano seja arrancado dos nossos corações. E para que haja em nós uma fé sólida, uma fé verdadeira, uma fé alicerçada na tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, Pai, esse é o meu clamor em nome de Jesus. Amém. Quando trata-se a respeito da volta de Cristo Jesus, nós precisamos procurar conhecer o que a Bíblia traz de fato sobre esse tema. Haja vista que as informações, elas são resumidas, pouquíssimas informações. Gostaríamos que o Senhor tivesse deixado todo tipo de informações, como será, como estaria o tempo, a hora, a data. No entanto, a palavra diz que nem o Filho, nem os anjos, ninguém, senão o Pai sabe o dia, sabe a hora, sabe a data. Isso é interessante, irmãos, porque ninguém tem o domínio. E aqueles que estão por aí marcando a data, marcando o tempo da volta de Cristo, não passam de enganadores, sendo enganados pelo diabo. Enganadores que são enganados pelo espírito maligno, porque eles estão certos que alcançaram a grande revelação. Eu sei quando será. O anjo me falou. Eu tive uma revelação. Eu sonhei. Algo me confirmou. E as pessoas saem por aí certos que eles possuem uma informação privilegiada. Quando na verdade o Senhor é bastante, mas bastante claro e diz que nem mesmo o Filho. Ou seja, irmãos, se porventura vocês ouvirem alguém dizendo será em tal época, em tal ano, pode ter certeza que trata-se de um falso profeta. Nós não podemos ter a menor dúvida. Mas o camarada é conhecido, ele é um pastor famoso, ele é um apóstolo famoso. Se porventura lançou a data da volta de Cristo, certamente
este não estar com o Senhor. A palavra do Senhor é extremamente clara com relação a esta questão, amados. Mas o interessante é que esta volta de Cristo será uma realidade. Cristo há de voltar, Ele virá para buscar a sua igreja, virá para levar os fiéis para junto dEle, para que ali possamos passar uma eternidade num lugar muito especial. Talvez você me pergunte, será aqui na terra? Será nos céus? Onde é os céus? Como será os céus? Lá terá animais, vegetais, árvores, dias? Eu não sei. Mas não apenas eu não sei, ninguém sabe. Nós homens, não temos esta informação. E todos aqueles que escrevem livros que dão esse tipo de informação, eles não têm base aqui na palavra. Haja vista que a Bíblia não entra nesses pormenores. Ela não nos dá esse tipo de informação. A única coisa que nós sabemos e podemos afirmar sem medo de errar, que é um lugar extremamente maravilhoso. Maravilhoso demais, amados. E aqueles que estarão nos céus, com certeza serão felizes. A felicidade completa, a alegria completa há de envolver a vossa alma. Mas como será o local? Esta informação nós não temos. Mas estejamos preparados para essa volta, breve volta de Cristo Jesus. O interessante é que, quando você lê a palavra de Deus, há mais informações, mais textos que falam da volta de Cristo, do que falam da primeira vinda de Cristo Jesus. A palavra do Senhor está focada, ela está nos afirmando que Jesus há de voltar e que nós precisamos estar preparados para esta volta. E o próprio Cristo, irmãos, ele diz, em João capítulo 14, versículos 1 a 3, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Promessa de quem? Cristo Jesus. Seria o suficiente para nós fecharmos a Bíblia, nos prepararmos para a volta de Cristo. E vale ressaltar, irmãos, que esse preparo para a volta de Cristo é vida santa, de compromisso, de unidade com Ele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha que bênção. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Os anjos também afirmaram a respeito da volta de Cristo. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Amém? Essa é outra verdade, amados. Da mesma forma que aqueles discípulos observaram a ascensão de Cristo, nós visualizaremos a volta do Senhor. Oh, glórias! Estas são promessas do Senhor para a nossa vida. E é preciso estarmos preparados para esse grande dia. Mas, queridos, como será a volta de Cristo? Como Jesus voltará? O que é que nós podemos falar a respeito disso? Quais são as informações que a palavra de Deus tem, sem acrescentarmos ficção, teses teológicas, conjecturas, entendimentos humanos? O que, na verdade, a palavra de Deus fala a respeito disso? Primeiro, que Jesus voltará pessoalmente. Jesus voltará de forma pessoal. O mesmo Jesus que nasceu numa estrebaria, trabalhou numa carpintaria, morreu numa cruz, deixou o seu túmulo vazio e voltou ao céu, voltará fisicamente e pessoalmente.
Essa é uma verdade, amados. Não virá ninguém em nome de Cristo. Não virá um emissário em nome do Senhor. Quem há de voltar será o próprio Cristo. Este que nós conhecemos como Messias. Aquele que andou sobre a face da terra. Aquele que deu a sua vida numa cruz e ressuscitou. Este Jesus há de voltar para levar-nos para perto dele. Atos capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Ainda, João capítulo 14, versículo 3. Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam também. Amém, queridos? Duas informações, amados. Nós o veremos da forma que os discípulos ouviram. Da mesma forma, nós veremos Cristo Jesus. Ele virá nas nuvens, nós vamos contemplar. Ele virá para que nós possamos subir com Ele, para que nós possamos estar eternamente no mesmo lugar onde Ele está. Essa é a grande verdade e nós precisamos nos alegrar e nos esforçarmos para estarmos prontos para esse lugar tão especial, para essa morada eterna, esse lugar que jamais terá fim. Segundo aspecto da volta de Cristo, ela será visual, ou seja, todos os olhos verão a volta de Cristo Jesus. Quando Jesus aparecer nas nuvens com grande poder, com grande glória, todas as pessoas em todos os lugares, independente dos fusos horários, verão o Filho do Homem, verão a volta de Cristo Jesus. E serão tomados de grande perplexidade. As pessoas ficarão assustadas. O que é que está acontecendo? O que é isso? Porque nós sabemos da volta de Cristo. Nós imaginamos, amados, que será uma nuvenzinha que aparecerá lá no horizonte, uma nuvenzinha assim meio diferente, sei lá como, enfim. Tipo um nascer do sol, aquela nuvenzinha, o sol escondido atrás da nuvem. Nós imaginamos assim, não sei se você imagina dessa forma. Jesus voltando, olha lá. Mas não será assim, irmãos. Será um momento tão magnífico, mas tão extraordinário, que abalará todos os alicerces da terra. Será tão extraordinário, que todos os olhos o verão. Também não podemos explicar como será isso. Está cheio de livros por aí explicando como é que todos os olhos da terra hão de ver de forma simultânea a volta de Cristo. Porque não será possível que seja em tempos separados. Cristo há de voltar no mesmo instante para todo cidadão sobre a face da terra. Não dará tempo a alguém mandar uma mensagem no WhatsApp, estou no Brasil, parece que Jesus voltou na Argentina. Você é do Japão, que está do outro lado, prepara-te, ele está chegando. Não dará tempo. Será de surpresa aqui no Brasil, surpresa no Japão, simultaneamente. Mas pastor, como será isso? Gostaria tanto de ter essa informação, mas nós não temos. Por mais que as pessoas tentem explicar, é falha e é falsa. A única coisa que nós sabemos é que todos os olhos verão a volta de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ainda pode passar na vossa mente o seguinte: mas o pastor não sabe dessas coisas? Não sabe. Não sabe dessas coisas, porque a Bíblia não tem esta revelação. A única coisa que ela nos diz é que ele virá e todos os olhos virão. Ele virá nas nuvens e será extraordinário, magnífico. Será um momento tão grande que as pessoas ficarão perplexas, sem ação, sem saber o que fazer. Não dará tempo, gente. Não dará tempo. A única coisa que poderão fazer é aguardar as consequências dos seus atos sobre a face da terra, sobre a eternidade. Aqueles que viveram segundo os preceitos do Senhor certamente serão levados com Ele. Porém, aqueles que
preferiram andar segundo os rudimentos, os costumes, as práticas dessa terra, certamente hão de receber em si o castigo que está reservado aos desobedientes. Mas, amados, nós precisamos estar preparados. A ideia que nós temos, ela é um pouco ambígua. A ideia que eu tenho é que Jesus há de voltar muito em breve. Tipo assim, eu acho que daqui a 10 anos, sei lá, daqui a 50, ou eu penso que daqui a 100 anos, ou ainda, às vezes eu penso que Jesus há de voltar no próximo milênio. Ou seja, a ideia da gente é assim, ela vai e volta, vai e volta. A Bíblia diz que é breve. Mas esse breve, esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, e Jesus ainda não voltou em 2 milênios. Esse breve pode ser que haja mais um milênio pela frente, mais 2 milênios pela frente. Mas há uma possibilidade de existir apenas mais uma semana pela frente. O fato é que nós precisamos estar preparados. Outro aspecto que nós precisamos levar em consideração: talvez Jesus não volte na minha geração, na vossa geração. Talvez não. Mas uma coisa é certa: eu vou ao encontro dele. Eu vou ao encontro dele. Não tem como escapar. Se Jesus não voltar nos próximos 2 séculos, 200 anos, se Jesus não voltar até 2219, mas com certeza, no máximo, em 2060, eu estou indo ao encontro dele. Não tem como fugir dessa verdade. Eis o porquê que eu preciso estar preparado. Pode ser amanhã meu encontro com Cristo. Ele poderá voltar pessoalmente para mim amanhã. Ou seja, morrerei, me apresentarei a Ele, uma espécie de volta de Cristo Jesus. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Isso aqui é uma coisa particular, a partir da morte. Mas Jesus há de voltar verdadeiramente para que todos possam contemplá-lo. Amém? Terceiro aspecto: Jesus voltará audivelmente. Todos escutarão a volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo não será um acontecimento secreto, inaudível. Já houve por aí, irmãos, profetas que falaram da volta secreta de Jesus. Jesus já voltou de forma secreta no ano tal. É que não recordo-me agora o ano. Mas Jesus voltou de forma secreta no ano tal. E há de voltar pela 3ª vez. Enfim, mas por que essa volta secreta? Porque definiram data para a volta do Senhor. Os falsos profetas marcaram que Jesus voltaria em determinada data. Como Jesus não voltou da forma que está na Bíblia, eles inventaram uma volta secreta de Jesus. Jesus veio de forma secreta. Alguns viram, outros não viram, enfim. Mais ou menos assim. Mas a Bíblia diz, amados, que todos hão de escutar, hão de ouvir a volta de Cristo. Mais forte do que qualquer trovão, sua palavra de ordem será ouvida. A voz do arcanjo ecoará pelos quatro cantos da terra. E a trombeta de Deus será retumbante naquele dia. Amém? Os anjos virão com as suas trombetas, e todos os olhos hão de contemplar, e todos os ouvidos hão de ouvir a respeito da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Amém? A terra onde ouvir a voz do arcanjo, o ressoar, o tocar da trombeta. Ou seja, eu não ouvi, todos hão de ouvir. Eu era cego, não vi, hão de ouvir. E vai por aí. Não haverá nenhuma condições para que haja desculpas aceitáveis. Quarto aspecto a respeito da volta de Cristo. Ela será inesperada. O que é algo inesperado, irmãos? Algo inesperado é eu chegar na tua casa, bater na porta. Aí você pensa, cobrador, fulano de tal,
não sei quem, etc. E quando você abre a porta, eis a face bonita do vosso pastor. Isso é algo inesperado. Sim, você esperava um monte de gente, talvez alguém que prometeu uma visita a você. Mas quando você abre a porta, é o pastor. A volta de Jesus será inesperada, irmãos, quando as pessoas não estiverem esperando. Quando as pessoas não estiverem esperando. Agora são 20 horas e 25 minutos. Se Cristo voltar dentro de meia hora, é esperado? Não, não é esperado. Até porque eu falei a possibilidade de Jesus voltar dentro de 2 milênios. Dentro de 50 anos. Mas Cristo pode voltar dentro de 20 minutos, é inesperado, há de nos pegar de surpresa. Mesmo falando a respeito da volta de Cristo, e no dia da volta de Cristo, muitos sobre a face da terra estarão pregando sobre a volta de Jesus, com certeza. Mas muitos, sentados nos bancos, serão pegos de surpresa. Serão pegos de surpresa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando invadiram a nossa casa há 2 anos atrás, se nós soubéssemos que o ladrão entraria, se nós soubéssemos que o ladrão tinha planos para com a nossa casa, não tínhamos saído de casa. Tínhamos ficado lá esperando ele chegar. Deixa ele vir, vamos esperar. Mas nós não sabíamos. Eis o porquê essa comparação, irmãos. Ninguém sabe quando o ladrão vai entrar na sua casa ou roubar seu carro. Caso contrário, você estaria preparado para isso. Não é verdade? A volta de Jesus será como um ladrão. Há de pegar as pessoas de surpresa. A vinda do Senhor não será num dia comum. Assim como o ladrão chega de surpresa sem mandar avisos. Ele não manda um WhatsApp para você, vou entrar na sua casa hoje. Não manda. Ele entra de surpresa. Também Jesus voltará quando os homens não estarão apercebidos. Atentos, esperando. É um momento, amados, em que as pessoas estarão de boa ali, sei lá, vendo alguma coisa que não deveria ver, por exemplo, fazendo aquilo que não deveria fazer, ou louvando, adorando, exaltando o Criador. Com certeza muitos estarão nesse momento de culto ao Criador na volta de Cristo. O próprio Jesus enfatizou esta verdade. Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O interessante, queridos, é que Jesus cita o exemplo de Noé, mas a volta de Cristo Jesus será até mais difícil de você entender. Noé estava fazendo uma arca, ele estava com uma arca pronta. A arca, irmãos, nada mais era do que um navio bem grande. Eu não me lembro agora qual a medida do navio, mas um navio muito grande mesmo, que chamava a atenção de todos. E as pessoas olhavam para aquele navio e falavam, cara doido, pirado, como é que faz um navio no seco? Como é que isso vai navegar? Em nossos dias, nós não temos o navio de Noé, mas nós temos a palavra de Deus que é pregada. E as pessoas passam e falam, que povo doido. Porque fica aí perdendo tempo. Muito crente fica em casa. Por quê? Por que ir para a igreja? Por que ler a Bíblia? Por que orar? Por que jejuar? Por que fazer as coisas para o Todo-Poderoso? Será assim, irmãos? Não será diferente. Não aparecerá aqui na nossa igreja uma faixa luminosa, digital, contagem regressiva da volta de Cristo Jesus. Aí você olha,
5 anos, 200 dias, 19 horas, 59 segundos e 59 minutos e 30 segundos. E o cronômetro andando. Não existirá isso. Não existirá. Nós seremos pegos de surpresa. Eis o porquê que eu tenho que andar preparado com o Senhor. Assim foi nos dias de Noé. E será também em nossos dias. Mateus capítulo 24, 43 e 44 diz: porém considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Meu Deus do céu. Misericórdia. Se porventura Cristo voltar, enquanto na terra eu estiver, eu quero estar aqui neste lugar. Para eu olhar assim, é Jesus voltando, oh glórias! E subir com ele. Acho que isso é a realização de todo servo de Deus. A volta de Jesus, você fazendo a obra. Ou morrer fazendo a obra. Também é magnífico, né? Glórias a Deus. Já pensou? Você fazendo a obra, um ataque fulminante do coração e você cai aqui, e a Bíblia cai em cima da tua cabeça ainda. Ô, bênção! Bom, gente. Mas não vai acontecer isso, não, o coração aqui está firme. Quinto aspecto da volta de Cristo Jesus. Ele voltará repentinamente. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. 2 aspectos, irmãos. Nós não sabemos quando o relâmpago há de atravessar os céus. Se nós soubéssemos quando aquele relâmpago bonito, que lá no oriente, e se esconde lá no ocidente, se nós soubéssemos, todo mundo pegaria o celular e ficava ali filmando. Ó, vai um relâmpago daqueles agora, eu vou filmar. E ficaria, ó, daquele grande, magnífico. Quem não quer uma foto daquela perfeita de relâmpago? Todos querem isso, irmãos. Mas é isso que a palavra está falando. Olha, será repentino. Ninguém sabe quando o relâmpago há de nascer lá no oriente e se esconder no ocidente. Rachar o céu de ponta a ponta. Ninguém sabe. É repentino. Quando você ouviu o trovão, porque o relâmpago já foi. O trovão vem depois do relâmpago. Assim será a volta de Cristo. Quando você pensar, já aconteceu. Repentina, irmãos. Jesus voltará rapidamente. No momento, no abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus vai ser tão repentina como o fuzilar de um relâmpago. Naquele dia não haverá tempo para se preparar. Nós não teremos tempos para pensarmos em preparo no dia da volta de Cristo. Por isto, é necessário o preparo prévio, estarmos preparados para tão grande dia. Sexto, Jesus voltará, impossível fugir. Eu vou fugir da volta, eu não quero ser. Não, impossível, irmãos. A Bíblia diz que Jesus voltará para todos, aqueles que se deixam enganar pelos ensinos dos falsos profetas, duvidando da volta de Cristo, vivendo despreocupadamente neste mundo, estão destinados ao juízo. Nós não podemos nos deixar dominar pelos falsos profetas, que são usados pelo inimigo para enganar o povo, porque esses hão de pagar, e aqueles que seguirem seus passos também hão de pagar, passando uma eternidade no sofrimento. Irmãos, nós precisamos estar preparados para esse momento tão especial. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição,
como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Amém? A palavra é clara ou não é, irmãos? Não é clara? Mas é isto que nós precisamos estar atentos. É esta verdade que nós precisamos ter no coração, porque será assim, igreja. Não será diferente. Não pense que eu terei momentos para arrependimento, eu terei momentos para consertar-me. Jesus é amor. Nós temos hoje em dia, irmãos, uma artimanha, uma astúcia diabólica, que coloca o amor de Jesus acima da própria justiça. E eles falam, Jesus é amor. Você acha que Jesus vai me deixar? Você acha que Jesus vai me levar para o inferno? Você acha que Jesus vai me condenar? Não é que nós achamos, é que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, amados, não precisamos achar. Nós temos que apenas aceitar o que a palavra fala. E a palavra fala que aqueles serão condenados por Cristo. O texto bíblico diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem é que falará isso, irmãos? Essas palavras procederão da boca de quem? É de Jesus, irmãos. É Jesus. É Ele que falará isso. E vinde benditos, da mesma forma. É Jesus. Ou seja, a condenação está na boca do Senhor. E é Ele que há de castigar aqueles que não querem saber, que não querem viver os seus preceitos. Sétimo e último aspecto desse nosso estudo, a respeito da volta de Cristo. Jesus voltará vitoriosamente. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém? O interessante é que Jesus, quando nasceu como homem, ele veio de uma forma vergonhosa. Jesus nasceu de uma forma vergonhosa. Mas por que ele nasceu de uma forma vergonhosa? Era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nascia como criatura. Ele nasceu no mesmo estado da sua criatura. Isto foi uma espécie de humilhação para Cristo. Mas precisava passar por essa humilhação para que hoje nós tivéssemos a honra de servi-lo. Se Cristo não houvesse passado por essa humilhação, a humilhação de nascer como homem, nós não estaríamos com certeza aqui reunidos hoje. Não estaríamos, amados. Não estaríamos. Mas Ele entendeu a nossa necessidade. E Ele humilhou-se para que nós fôssemos alcançados pela grande graça. E cabe a nós, amados, da mesma forma que Cristo fez, nos humilharmos. Tirarmos o nosso eu de cena. Como Cristo tirou o seu eu de cena. Para que a vontade do Pai se manifestasse na vida dele. O nosso eu precisa sair de cena para que a vontade de nosso Pai se manifeste na nossa vida. Essa é uma verdade, amados, uma verdade difícil de ser digerida. Ela não quer descer na nossa garganta de forma alguma. Tanto é que poucos permitem que isto aconteça. Mas por que poucos? Primeiro, Cristo diz que não serão muitos, e é fato. Segundo, abrir mão do eu. Viver só Jesus não é fácil. Nós temos que mortificar a nossa carne. Deixar tudo em segundo plano para que Cristo seja exaltado. É difícil, não é? Mas Jesus fez isso por nós. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Primeiro ele nasceu no estado de extrema humilhação, pobreza, dificuldades, com todas as situações comuns ao ser humano. Foi preciso viver as etapas comuns a nós, humanos. Ele era humano em todos os aspectos, mas virá de forma gloriosa, poderosa, magnífica. E todos os olhos, inclusive aqueles que o mataram, hão de contemplar
a glória de Cristo Jesus. Todos aqueles que rejeitaram a Cristo, 2000 anos atrás, 1900 anos atrás, 1500 anos atrás, um século atrás, 20 anos atrás, um ano atrás, um dia atrás da volta dele, um dia atrás da sua volta, hão de contemplar a sua grande glória. E virá o arrependimento no coração destes, mas tardiamente. O arrependimento que não os levará à salvação, porque o destino foi selado. Eles escolheram e selou esse destino, a escolha de viver no pecado, e selou esse destino quando morreram. Nós precisamos acordar para esta verdade, igreja. A volta de Jesus será magnífica, extraordinária. Ele voltará de forma poderosa, gloriosa, triunfante. Ele virá entre as nuvens, acompanhado de milhares, milhões, quem sabe, de anjos. Trará em sua companhia os remidos e colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Julgará as nações e lançará no lago de fogo o dragão, o anticristo, o falso profeta, os ímpios e a morte. Aquele dia será glorioso para os remidos e terrível para os que rejeitaram a sua graça. Irmãos, nós que somos fiéis, receberemos novos céus e nova terra. Reinaremos com ele para todo sempre. E esta afirmação está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Oh, dia glorioso, aleluias. Esta é a verdade a respeito da volta de Cristo Jesus. Talvez você possa me questionar, mas não falou grandes coisas, não trouxe grandes informações. Mas é o que nós temos na Bíblia. É o suficiente para acreditarmos que Cristo voltará. E que precisamos estar preparados. E o que passa disto, e as informações que passam, que extrapolam a estas, não procedem de Deus. Não vos deixe enganar pelos falsos profetas e os seus muitos livros. Os folhetinhos que nós recebemos nas ruas por aí a respeito da volta de Cristo Jesus. Ela será desta forma, assim. Cabe a você estar preparado, cabe a mim estar preparado, porque Jesus poderá voltar ainda esta noite. E se ele voltar, como estamos? Como estamos? Irmãos, antes de você pecar, pense. E se Jesus voltar antes do meu arrependimento? Antes de você ficar em casa, sem nada a fazer, deixando a obra do Senhor em segundo plano, pense. E se Jesus voltar, exatamente nesse intervalo que eu estou aqui, de papo pro ar, sem nada a fazer, quando eu deveria estar fazendo alguma coisa para Cristo, como será que o Senhor há de entender a minha atitude? Nós temos que passar a luz da palavra, para que a nossa vida seja para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Recapitulando, a volta de Cristo, ela foi afirmada por Ele mesmo. Ele diz que regressaria. Os anjos falaram, Ele há de voltar. Mas como Cristo há de voltar? De forma pessoal. Quem voltará será Jesus. Será visual. Todos os olhos contemplarão, até mesmo aqueles que já partiram. E ainda, ouvirão a volta de Cristo Jesus. Será inesperada. Quando todos acharem que Ele não há de voltar, será nesse momento. Repentina, quando não estiver esperando, eis que Cristo voltará. Será impossível fugir, não há onde esconder. Todos serão alcançados pela volta de Cristo. E Ele voltará com grande glória, vitoriosamente, com grande poder. E que nós possamos nos preparar
para estarmos na glória com o nosso Senhor. Amém? Nós vamos orar e vamos clamar para que o Senhor possa cravar em nosso coração esta mensagem. Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas mover de forma poderosa, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, que é necessário estarmos preparados, porque a Tua volta será real. Ela será, meu Deus, breve sobre as nossas vidas. Que nós estejamos preparados, sempre preparados para esse grande encontro contigo, meu Deus. Ó Espírito, desperta-nos para que possamos viver a Tua vontade. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 879.